Sheila, mais uma vez, bem-vinda. Agora, sempre quando o assunto é importante e é difícil de se falar, chamamos a Sheila. Por isso que ela faz parte das meninas superpoderosas aqui do programa. Gente, o assunto hoje é a polêmica que está sendo gerada nos últimos dias agora com relação à campanha que o governo lançou já no início da semana com relação à gravidez precoce. É precoce ou é precoce? Tá tudo igual? Precoce ou não intencional, né? Certo. Como preferir. Bom, a polêmica é toda em cima da ministra Damares, que é a ministra de Estado da Mulher, da Família e de Direitos Humanos. Para a gente entender um pouquinho mais, vamos ver o VT que foi lançado de uma das entrevistas que ela concedeu em uma das emissoras de rádio e televisão. Nós estamos diante de um problema de saúde pública. A gravidez na adolescência não é um assunto moral, não é um assunto de comportamento tão somente, é um assunto de saúde pública, é grave. A gente precisa, nesse ponto, a gente precisa estar junto. Isso não nasceu no insight, numa loucura de uma ministra fundamentalista, radical, moralista. Não. Um ano conversando porque a gente precisava e a gente precisa mudar os números que estão postos. E nós buscamos inúmeras propostas. Nós conversamos com todo mundo. Nós conversamos com especialistas, conversamos com pais, conversamos com adolescentes. Esse assunto tem que nos unir. E eu acho que está todo mundo concordando com isso. A gente precisava fazer alguma coisa. Quando a gente fala de gravidez de adolescente, todo mundo está pensando na menina de 15 anos. Eu quero falar da menina de 11 anos. Eu quero falar do menino de 10 anos. Eu quero dizer para vocês que eu não estou trabalhando com a idade de 15, 17. Está no meu ministério a Secretaria da Criança. Hoje nós lemos uma matéria de uma menininha de 11 anos que teve um bebê e que ela já estava morando com o namorado há 1 ano e meio. Espera aí. Tem alguma coisa acontecendo aqui no Brasil que a gente vai ter que ir juntos. Papai, mamãe, família, vovô, vovó, padrinho, todo mundo, a gente vai ter que conversar sobre isso. O Congresso Nacional disse agora, o ano passado, que é proibido casar com menos de 16 anos no Brasil. Nós temos uma lei impondo uma regra, uma conduta que é proibida. Aí a gente tem um Código Penal dizendo que sexo com menor de 14 anos é estupro. Aí a ministra só quer dizer o seguinte, não faça agora. A gente não pode? Sheila, o que mais me chamou a atenção nisso tudo e principalmente nessa entrevista? Eu pensava assim, gravidez precoce, lá com 15, 16 anos para mim. E daí ela me falou, na entrevista, meninas de 10, 11 anos engravidando. 10, 11 anos, eu ainda brincava de carrinho. A nossa geração foi muito diferente nisso tudo, né? E aí? A galera está pedalando já, vamos falar assim, com tão pouca idade? Na verdade, nós temos que considerar que existem muitas mudanças sociais e culturais que acabam implicando nesses números, né? Certo. Nós estamos falando de adolescentes. Adolescentes, eles estão em um processo de transformação onde eles têm muita curiosidade. Pelo novo, e os amigos começam a comentar como é, e eles vão querer experimentar também. Que daí acaba iniciando a vida sexual antes do que normalmente é considerado normal, digamos assim. Gente, eu fiquei apavorado. A Duda vai completar 7 anos agora. Não estou preparado, eu como pai, para isso. Mas nós temos que considerar também que as meninas, elas estão tendo uma alteração hormonal, elas estão iniciando a menstruação antes do que era normalmente, antigamente, né? Que era lá seus 14, 15, 16. Essa idade ela tem diminuído com o decorrer do tempo. A gente via antigamente se trabalhar com métodos anticonceptivos, né? Preservativo, a pílula, preservativo para o menino e para a menina, enfim, que também não dá efeito nenhum, né? Muita gente não gosta de usar e aí acontece a gravidez precoce, que eu pensava que era lá pelos 15, 16 anos. E aí o que se está, de repente, tentando trabalhar? Retardar, então, esse tempo
para que elas sejam mais crianças, aproveitem mais a adolescência e pensem em sexo depois disso tudo. Abstinência. Pô, eu nunca pensei que ia ter que ter abstinência sexual para uma criança. 10 anos é uma criança. Como é que se faz abstinência com uma criança? Então, eles estão trabalhando muito já. E isso parte da onde? São exemplos que vêm da televisão, acontece naquele círculo escolar, que daí tem que se acelerar tudo, porque a menina que não beija, a menina que é bebê, ela está excluída, a menina que não transa, ela está excluída, e se trabalha então desse formato da menina optar e falar, não, eu não quero transar, eu não quero beijar e coisas. Vai funcionar isso, Sheila? Do jeito que a gente está assim, com tanta informação, e informação ruim e fácil. E aí? Psicóloga, me responda. Não tem como garantir que funcione ou não funcione, né? Uhum. É algo novo, desafiador, digamos assim, porque nós estamos lidando com pessoas em transformação, curiosas. Então eu acredito que vai muito da forma como isso vai ser ensinado. Eu acredito que será mais um método e que, como todos os outros, vai ser da escolha do adolescente se ele vai aderir ou não, né? E assim, eu acho que o mais bacana a gente comentar também é que muito se fala da menina, né? Da escolha da menina. Também, Precisa também se falar do menino, porque quando existe uma adolescente que se torna mãe, também existe o adolescente que se torna pai. Certo. Né? E por conta da gravidez fica muito sobre a menina, né? E acaba deixando os meninos de lado. Eu coloquei em discussão, né? E ainda em nossas redes sociais comuniquei que nós estaríamos gravando sobre o assunto, e a maioria das perguntas são as mesmas que eu estou te passando aqui, Sheila. E a grande preocupação é assim, dos papais com relação às meninas, aquela história de prendo minha cabrita e solto meu cabrito, né? Isso não pode existir também. Tem que ser o mesmo peso para os dois lados. Como é que o pai e a mãe vão trabalhar com isso? Será que de repente, conversando dá certo? Sim, com certeza. Mas essa conversa ela tem que se iniciar na infância, né? Precisa ter um relacionamento bacana entre pai e filho, desde pequeno. Não vai ser lá na adolescência que você vai querer cobrar ou impor ou ensinar alguma coisa para o seu filho. Até porque o adolescente, ele vai procurar a pessoa quando ele se sente seguro e confortável, né? Quando aquela pessoa vai respeitar o momento dele e vai poder ajudar. Então, por isso que ele tem que estabelecer essa relação de confiança e respeito desde pequeno. Então é aquela coisa assim, a mamãe ser mamãe super amiga, o papai também super amigo. Sim. Né? Mas lembrando que pai e mãe colocam limite também. Né? Imagina, eu amigos, morro de porém, ciúmes. Saiba ter limite. Produção, pega já o telefone das irmãs carmelitas lá de Céu Azul, que eu vou botar a Duda estudando lá, meu. Fiquei apavorado com todas essas informações, que às vezes a gente não tem acesso a esses números e informações. Eu achava que a galera já estava jogando um futebol ali com 15, 16 anos, não com 10, 11 anos, né, Sheila? Então, tem um horário ou uma idade que seria legal já começar a conversar com os meninos, com as meninas, explicar, falar sobre sexo, falar sobre a sexualidade deles. Porque está muito... Eu pensava assim, minha mãe a vida inteira escondeu, era tudo proibido, a gente descobriu na rua, com os amigos, no colégio. Mas isso eram 30, 40 anos atrás. E agora, como eles estão trabalhando muito cedo, com que idade que tem que falar com eles? Então, assim, cada adolescente, ele amadurece no seu tempo, né? Então, assim, uma idade não tem... Cada pai, cada mãe vai perceber o desenvolvimento do seu filho, se o relacionamento for um relacionamento bacana. Mas, assim, uma idade para cada um, às vezes... Como tem esses adolescentes que iniciam precocemente, também tem os que com 13 anos ainda estão brincando. São minoria, mas sim, tem esses sim. Então, vai muito do relacionamento. O pai e a mãe têm que conhecer realmente seu filho para saber qual é o momento certo, né? E tem a questão também de que os pais às vezes sentem essa dificuldade. Como que eu vou falar pro meu filho, né? Como que eu vou? Então, assim, para os pais que têm essa dificuldade, essa resistência, normalmente a gente recomenda que então procure um profissional da saúde, um médico, uma enfermeira, para quem esteja dando essas orientações. Dá uma mãozinha ali. Isso. Né? Vendo e ouvindo várias pessoas, sexólogos, psicólogos, a ministra Damares,
educadores também, falando com relação a essa campanha, todo mundo, no geral, está contra essa coisa assim de repente, prorrogar isso tudo, dar dessa palavra abstinência. Eu, como eu te falei, quando pensei em abstinência para crianças de 10, 11 anos, né, eu fiquei mais perdido ainda. Mas se eles já estão trabalhando, gente, a abstinência não vai existir, porque não tem como fazer isso sem proibir, e daí proibido é mais gostoso. Eles têm essa questão da curiosidade, né, de experimentar o novo. Então, se vai funcionar, vai depender de cada um, né? Assim como tem adolescentes que iniciam antes, tem aqueles que já têm todo um planejamento de vida. Mas a abstinência é para quem já começou. Senão não é abstinência. Ou é? Pode ser, ele pode ter experimentado e não gostado. Ter experimentado por curiosidade e falar, não, realmente não era a hora. Ou ter ido, nós temos aqui também aqueles adolescentes que eles precisam ser aceitos em determinados grupos e que eles vão porque o colega fala, como assim, você ainda não transou, você tem que ser popular. Isso, e ele acaba indo por questão do amigo e é uma vivência dele, particular dele, se ele vai gostar ou se ele não vai gostar, vai ser uma escolha dele. Bom, preocupado, apavorado e perdido. Eu acho que é assim que todos os papais estão se sentindo depois de todas essas notícias que circularam agora nestas últimas semanas. Se você tem perguntas aí em casa, nosso 99818 é nossa linha direta. Você pode mandar suas perguntas que a Sheila responde para você. Se você precisa de uma psicóloga, está atendendo aonde, Sheila? Estou atendendo na Realize, no Centro de Estética, que fica na Avenida Soledade, 1948, sala 2. Bem, sua opinião, suas dúvidas são sempre muito bem-vindas. Daqui a pouquinho você volta com uma dica. Você vai falar sobre o que hoje? Vamos falar um pouquinho sobre o Janeiro Branco. Janeiro Branco. E o que é o Janeiro Branco? Deixa para depois. Depois do intervalo. Depois a gente fala mais.